8h26 pelo horário de Brasília. Vamos aprofundar a nossa questão econômica, trazendo aqui para o programa o economista Paulo Rabelo de Castro, nosso colunista do jornal Gente de Economia, já anunciado nesta semana. Ele vai trazer para a gente considerações sobre o que não foi dito ainda a respeito dos caminhos que serão percorridos pela política de Donald Trump, que assumiu a Casa Branca nesta semana. Professor Paulo Rabelo, a palavra está com o senhor, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Pedro, Cláudio e Guilherme. Bom dia para todos os participantes do Jornal Gente. De fato, meu caro Pedro, o noticiário ficou inundado pela presença do novo presidente dos Estados Unidos e Donald Trump não fez por esperar. Ele realmente preencheu todos os espaços e mostrou um tremendo ativismo, inclusive com dezenas de medidas imediatas, o que dão uma ideia da sua vontade de estar modificando o cenário e a posição americana dentro desse cenário mundial. O que foi pouco dito, dentro da explicação bastante numerosa dos vários analistas que nós temos ouvido, é a motivação que está por trás dos números da economia norte-americana. E por que eu digo isso, Pedro? O problema central dos Estados Unidos nem foi abordado por Donald Trump, que, como um bom vendedor do poder e da riqueza americana que ele pretende, segundo ele, resgatar, ele não pode falar que ele é uma nação bastante endividada. De fato, a gente olhando os números, observa que os Estados Unidos estão com uma proporção do seu endividamento público governamental da ordem de 120% do produto interno bruto dos Estados Unidos. Ou seja, eles devem mais do que a produção inteira americana durante um ano. 120% de um ano de produção. Isso corresponde a um valor muito elevado, cerca de 30 trilhões de dólares, não são bilhões, são trilhões de dólares, e que precisam ser objeto de um serviço de dívida. E esse serviço de dívida também pesa porque ele amplia o déficit anual. Aí eu já não falo do estoque da dívida, eu falo dos gastos financeiros com a rolagem dessa dívida, que é o serviço que, quando, por exemplo, a gente vai ao banco, tem que pagar os juros. Portanto, esses juros, eles estão pesando e começando a aparecer de forma significativa dentro do orçamento público. Esta é a razão pela qual a posição do Trump aparece, de fato, tão mesquinha em relação à situação internacional. Ele precisa economizar. E ele sai cortando o quê? A principal verba americana de gasto é o gasto militar. Portanto, quando ele diz que pretende eliminar focos de guerra no mundo e eliminar participações muito custosas dos Estados Unidos nesse esforço de guerra em outros lugares, em outros países, ele não está só adotando uma posição ideológica, ele está sendo empresário, ele está olhando o balanço dessa grande empresa que ele agora dirige, chamada Estados Unidos da América, e está procurando reequilibrar o balanço dessa grande empresa-nação que ele dirige. E o principal item de gastança é a gastança militar. E ele, obviamente, precisa também reduzir o segundo item de gasto, que é o juro da dívida. Para ele reduzir o juro da dívida, ele precisa combater o custo de vida. Na medida em que a inflação sobe, o mercado estabelece também uma perspectiva de juros mais elevados. Ele não pode enfrentar esses juros mais elevados. E ele também, em relação ao mercado financeiro, ele não pode ser voluntarista como ele age em relação a outros temas, tarifas, por exemplo, ameaçando.
Em relação a juros, é o mercado que, de alguma forma, dita a situação, e, para isso, o mercado precisa ter expectativas mais moderadas de inflação. Essa é a razão também pela qual ele tomou várias medidas para o combate à redução do custo da energia, ao aumento do suprimento doméstico de petróleo e outras medidas que muitas vezes são interpretadas só como um antagonismo do Trump à agenda climática, que de fato existe, essa má vontade é explícita, mas existe muito aspecto pragmático de balanço de empresa, repito, dessa empresa-nação que é os Estados Unidos, e eu acho que a gente tem que estar sempre prestando atenção naquilo que não foi dito. E o Trump não falou sobre juros que ele deve, nem sobre dívida que ele deve. E como bom negociante, ele não vai falar das suas fraquezas. Mas aqui estamos nós para justamente trazer para os nossos ouvintes da Band, para que eles acompanham na Band News também, uma visão diferenciada a respeito da posição americana neste momento. Doutor Paulo Rabelo de Castro, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa mais uma vez. Bom dia, gostaria de saber especificamente assim, o impacto de algumas dessas medidas nos interesses do Brasil. Isso, a parte de qualquer medida posterior que alguns diplomatas temem, de sanções comerciais ao Brasil, etc. e tal. Supondo que não haverá sanções, de que maneira o Brasil pode ter prejudicado os seus interesses, né, com essas medidas do Trump? Eu me refiro a tarifas de importação de produtos brasileiros nos Estados Unidos, coisas dessa natureza. De que maneira impactará? E também eu gostaria que o senhor explicasse para nós, que o governo sempre tem, o dólar está sendo pressionado a crescer por causa da posse do Trump. Por que isso? Eu acho que poderia nos ajudar a entender essa desculpa que tem sido usada para justificar a alta do dólar. Exatamente, Cláudio. Você tem razão quando desconfia de que há uma explicação outra para a alta do dólar, que está muito relacionada com uma indisposição daqueles que têm posições aqui em reais e que estão desfazendo essas posições em reais no mercado financeiro e retornando com seus recursos, e para isso eles têm que comprar mais dólares junto ao Banco Central para justamente enviar esses recursos para fora. Em outras palavras, quando nessa estrada de dupla mão existe mais recurso saindo do que existe recurso entrando, há uma tendência à pressão do dólar. Isso nada tem a ver com Donald Trump e não tem nada a ver com alguma coisa que ele tenha dito ou muito menos ameaçado em relação ao Brasil. A gente tem mania de buscar fora da nossa responsabilidade aquilo que seria uma explicação para coisas que nós não estamos fazendo. E o que nós não estamos fazendo? O Brasil, de fato, não cuidou das suas finanças públicas. Eu falava de que o Trump está preocupado com as finanças dele lá, está procurando reduzir a perspectiva de taxa de juros que ele paga, mas aqui a gente vê justamente o governo brasileiro se curvando a taxas de juros cada vez mais elevadas, que sim, são ditadas pelo Banco Central, por um simples motivo de que o mercado já não está aceitando comprar mais títulos, ou seja, rolar o endividamento brasileiro com as taxas anteriores. Ou seja, nós estamos tendo um tratamento pelo mercado de mal pagador. E isso é muito ruim e exigiria um pensamento por parte do ministro Haddad. Deveria haver mais responsabilidade e mais humildade por parte do presidente Lula, no sentido de perguntar o que é que a gente ainda deveria estar fazendo que não fez. Nesta semana, o Fernando Haddad anunciou as tais 27 medidas que tiveram repercussão praticamente zero, em parte porque o anúncio dessas medidas competiu com as medidas lá do Trump, que pouco tem a ver com o Brasil, que praticamente não influenciarão neste momento nada
inclusive as tarifas cujas medidas no campo tarifário não foram tomadas, de forma que ainda não há nada a temer, de forma que o dever de casa que temos que fazer é aqui dentro. E as 27 medidas, para quem já olhou isso, e depois, numa próxima oportunidade, vamos voltar a conversar sobre isso, são medidas que não contribuem efetivamente para uma real contenção do gasto público brasileiro. Professor Paulo, deixa eu voltar aqui um pouco para o Trump em relação às medidas econômicas que ele anuncia e outras Sim. que não estão ainda na agenda. Mas em relação à questão inflacionária, o Biden foi muito derrotado por conta do desempenho da economia norte-americana durante seu mandato. A inflação foi um fator determinante. Eu acho que os americanos não enfrentavam taxa de inflação desde o crash da Bolsa em 29. Né? Se pegar aí o histórico da inflação norte-americana, ela é historicamente muito baixa. Né? Entretanto, nós tivemos inflação nos Estados Unidos, Biden viu os seus indicadores sendo corroídos, a inação fez com que ele fosse muito impactado politicamente, o governo era mal avaliado, e o Trump anunciou uma série de possíveis medidas tarifárias, inclusive usando o poder tarifário, a sobretaxação, como um instrumento de política externa. Mas isso nós sabemos tem um custo muito elevado em termos internos, porque pode levar a uma alta de preços no mercado norte-americano. Como é que o senhor vê isso? Veja bem, você colocou o ponto fundamental da manutenção da popularidade do Donald Trump, que, óbvio, até pela tremenda repercussão da sua posse, entra com um prestígio pessoal enorme e entra com, portanto, cartas muito boas para fazer as suas próximas jogadas. Mas esse capital político, Guilherme, pode se deteriorar, pode se desmanchar muito facilmente na medida em que resultados palpáveis no bolso do consumidor norte-americano não sejam sentidos. E esses resultados têm a ver com o custo de vida, que é o problema brasileiro hoje também. Então, na realidade, essa é a razão dele ter anunciado uma emergência na área de energia e adotar medidas no sentido de aumentar a oferta geral, não só de petróleo, como também de outros mecanismos de suprimento energético mais convencional, mesmo que mais poluentes. Por quê? Porque ele agora está trocando poluição por inflação. Ele prefere correr o risco de estar mal na pauta climática, desde que ele fique melhor na pauta inflacionária, reduzindo o custo da inflação no bolso do consumidor norte-americano. E essa é a razão também, vou repetir aqui, e você já mencionou, que tarifas elevam o custo dos produtos. Você coloca uma tarifa na importação de um produto chinês, é muito bonito no sentido de defender a indústria local. Mas, por outro lado, você vai pagar mais caro por aquele produto que o Xing Ling estaria vendendo mais barato. De forma que, no conjunto, ele vai ter que utilizar o mecanismo tarifário com muita prudência. Então, você vai dizer, mas então por que fala tanto da ameaça tarifária? Porque é uma ameaça. É assim que o Trump trabalha. Ele é uma espécie de sujeito que gosta de fato, entrar numa mesa de negociação arrotando o seu poder ameaçador. Mas isso não significa dizer que no andar, no caminhar dessa negociação, ele vá, de fato, implementar tarifas mais elevadas. É a última coisa que ele quer fazer, porque isso impactaria no custo de vida americano. Vamos acompanhar nos próximos meses se ele, de fato, será bem-sucedido no combate à inflação, no controle do custo da rolagem da sua dívida e no conjunto dos gastos militares que ele pretende, em princípio, controlar.
Professor Paulo, deixa eu mudar de assunto, mas perguntar para o senhor algo que também interessa muito a nossa audiência, que é a situação hoje vivida pela Argentina. Nós noticiamos aqui na nossa programação que a Argentina teve um superávit comercial recorde, quase 19 bilhões de dólares no primeiro ano do presidente Javier Milei. O que está acontecendo na Argentina e por que as projeções do FMI, de outros organismos, estão mudando em relação ao crescimento do PIB argentino? Quais são as considerações que o senhor pode fazer para a nossa audiência aqui na Rádio Bandeirantes e na Band News TV? Olha, sobre a Argentina, a gente precisa falar bastante também, porque é um caso interessante de um recorrente irresponsável que agora parece que tomou rumo. E, portanto, Pedro, é muito clara a situação. É o dever de casa mais bem feito. É um cuidado maior em não ferir as regras básicas da economia. Ele economizou mais dentro do governo, ele fez cortes bastante importantes no chamado gasto público. Olha bem, nós estamos falando dos Estados Unidos, necessidade de controlar o tamanho da gastança estatal. Estamos falando de Brasil, necessidade de controlar a gastança estatal, que aqui está descontrolada. E na Argentina surge um sujeito que pega uma situação de um país praticamente destruído, ou seja, numa situação infinitamente mais arruinada do que o Brasil e, obviamente, incomparavelmente pior do que a situação financeira americana. Isso não tem nem cabimento comparar isso. E de uma situação praticamente arruinada, ele começa a fazer um dever de casa correto. É preciso que a gente diga aqui, gostem ou não gostem do senhor Javier Milei, a gente simpatize ou não com aquele jeito estranho, muitas vezes, dele se apresentar, o fato é que ele está com uma equipe muito bem posicionada, que está dizendo coisa com coisa, que está fazendo o dever de casa na economia e, por isso, os resultados vão ser sempre surpreendentes, melhores do que aquelas projeções que a FMI e mais alguns outros órgãos internacionais fazem a respeito de uma Argentina que eles estão acostumados a perceber como um país frustrante. Eu acho que em 2025 a Argentina está posicionada não para frustrar, mas para surpreender positivamente. O PIB da Argentina deve crescer aí uns 5%, mais ou menos o dobro do nosso crescimento, o que também não dá para comparar, porque o Brasil tem crescido mais do que a Argentina. A Argentina vem do fundo do poço, portanto, é até esperado que neste ano de 2025 ele apresente uma taxa positiva, que a inflação caia como está caindo, ela ainda está numa faixa de 100% sobre 12 meses passados, mas para frente a taxa já está se mostrando muito mais controlada na faixa de mais ou menos 20% ao ano, o que, obviamente, em comparação com os números estapafúrdios de inflação, já é um controle muito grande. E o consumidor argentino sente esse reequilíbrio. Qual é o grande desafio da Argentina? Investimento. Fazer com que empresários voltem a investir na Argentina, tanto os próprios empresários argentinos, quanto, inclusive, empresários estrangeiros. Isso é que é duro. A Argentina não tem dólares. Diferentemente da situação brasileira também, Pedro, a gente precisa também comemorar o que o Brasil tem de bom. O Brasil tem mais de 300 bilhões de dólares ali no seu porquinho, no seu caixa em moeda forte. A Argentina, meu caro Pedro, tem zero. Ela, pelo contrário, tem até um passivo líquido ainda em dólares a curto prazo, ou seja, ela como se trabalhasse com caixa negativo e reservas zero. Portanto, ela também não pode tirar muita farinha. É que a gente sabe que os nossos irmãos argentinos, assim que eles compram uma corbata nova, eles gostam de dizer que é a corbata mais bonita do mundo. Eles ainda vão ter que ralar muito para, de fato, estabilizar a sua economia, mas estão no bom caminho.
Doutor Paulo, esses argentinos, né, eles têm a carne mais saborosa do mundo, tem um vinho que é espetacular, tem o Papa, tem o De Messi fato. e agora tem o Milei, quer dizer, está matando os brasileiros de inveja, né? É impressionante os argentinos. O que eu queria saber do senhor é o seguinte: o Javier Milei, apesar do jeito estranho a que o senhor se refere, ele tem agido com muita competência Sim, agiu e tem agido na aproximação com alguns países-chave assim, do interesse argentino, como por exemplo os Estados Unidos. Ele já virou amigo desde criancinha do presidente Donald Trump. Isso certamente tornará a Argentina, ou Javier Milei, o principal interlocutor norte-americano aqui no continente. Como é que o senhor vê isso? O que é que o senhor espera disso? olha, Cláudio, eu estou aqui me reprimindo para não fazer mais um tiste, uma brincadeira com os nossos queridos irmãos argentinos. Eu adoro a Argentina, tenho amigos lá e nós temos um carinho imenso por essa tremenda nação que não sabe se cuidar. O peronismo e, portanto, ideologias de cunho populista e assistencialista, fazer o povo ficar dependente de governo, isso destrói uma grande nação. E a Argentina é extremamente rica. Não existe um problema com a Argentina do ponto de vista dos seus recursos naturais, nem dos seus recursos humanos. Ainda que a gente brinque que, infelizmente, lá tem muito argentino, porque os argentinos são peleadores, eles gostam de argumentar e ficam discutindo entre si, ao invés de ter interesses nacionais bem estabelecidos e buscar o alcance desses objetivos, como está apontando o Trump. Qual é a diferença do Milei? O Milei está conseguindo reorganizar esse interesse nacional argentino e calando a boca dessa controvérsia que paralisa a Argentina, esse excesso de conversa fiada. E ao se aproximar de Trump, ele, obviamente, está, no fundo, querendo que Trump influencie para que ele obtenha recursos da ordem de, em princípio, 20 bilhões de dólares, que para o Brasil, por exemplo, seria pouco, mas para ele é uma linha de salvação financeira do FMI. Portanto, ele não vai conseguir bater a carteira do Trump. Eu não acredito que os americanos vão emprestar coisa alguma, mas Trump pode influenciar uma entidade multilateral, ou várias, o Banco Mundial, o FMI, e fazerem mais uma vez, porque não é a primeira nem segunda, em que os argentinos vão obter mais um socorro financeiro internacional. Eu espero que desta vez eles tenham responsabilidade de fazer o dever de casa do início ao fim. Para isso é preciso que o Milei continue sendo popular. E a boa notícia é que parece que ele tem conseguido dialogar e explicar os seus objetivos para o público argentino. E há uma expectativa muito grande de que ele tenha sucesso. Nós aqui também torcemos por ele. Professor Paulo Rabelo de Castro, muito obrigado pela participação hoje aqui no Jornal Gente. Na semana que vem a gente volta a se encontrar para falar mais sobre economia. Grande abraço. Um grande abraço para vocês e um ótimo final de semana. Até a próxima quarta. 8 horas e 50 minutos pelo